dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora é hora para estudar. Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 10, linguagem verbal e não verbal, certo? Tem que prestar sempre muita atenção às imagens. Por quê? A imagem ela não está ali para você simplesmente por estar, ela tem um significado. Não se esqueça que quando a matéria foi explicada, eu falei com vocês sobre a linguagem verbal e não verbal e ainda acrescentei a linguagem híbrida. A linguagem verbal é aquela que tem texto, certo? Onde o falante literalmente fala, é pronunciada a palavra, certo? Ou é escrita a palavra. No entanto, quando você tem a linguagem não verbal, ela já é diferente. Por quê? Porque a imagem ela é expressada através das próprias imagens. Por exemplo, eu posso ter, de repente, uma floresta bonita, florida, ou mesmo com muitas folhagens sem flores, e posso apresentar uma imagem com vários galhos secos e pedir para fazer uma correlação. Então, veja, você vai fazer a relação entre algo que está belo e algo que está feio. Por quê? Ou está morto, ou passou fogo, alguém fez colocou fogo lá, entendeu? Então, veja, ou porque não teve chuva, escassez da chuva, certo? Árido demais o tempo naquele local. Então, a imagem sem palavras, ela também fala. Assim como eu também falei com vocês da linguagem híbrida, embora não esteja neste capítulo, eu também falei da linguagem híbrida, que é aquela que é mesclada. Como assim? Como assim mesclada? Pois é porque tem a linguagem falada, oralizada, escrita, correto? E ao mesmo tempo, nas imagens você vai com as feições das pessoas, certo? Ou a imagem, como eu coloquei, pode ter um texto apresentando tudo bonito e de repente tem algo que não está apresentando nada adequado, nada bonito, adequado não, nada bonito, como eu coloquei, árvores bonitas e árvores secas. Fazer uma relação e pode ter um texto introdutório onde ali peça para você fazer uma relação. Pode ser que coloque, por exemplo, um ano que estava tudo bonito, pega a Amazônia e coloca a Amazônia nos dias atuais, daí você terá só a imagem para analisar e redigir o seu texto de acordo com o conhecimento adquirido ao longo da sua vida, como é assim colocado nos enunciados do Enem. Certo, gente? Não é difícil, é só interpretação e conhecimento. Imagem tem muito de conhecimento. Não é simples assim se você não tiver o conhecimento. A partir do momento que você o tem, tudo se torna extremamente fácil. Então vamos lá para a primeira questão. Só questões de vestibulares, hein? Adorei. Vamos lá. Na mistura da linguagem verbal, mistura com a linguagem não verbal utilizada na propaganda a seguir a os macetes para fazer a prova. Sublinhe aquilo que está sendo solicitado. Tem o não na frente? Circula, leia com atenção o seu enunciado, vai lá e circula e releia. Por exemplo, neste aqui, na mistura, ele não, aqui nesse enunciado ele não especifica uma linguagem ou outra. Ele faz o quê? Ele coloca a mistura, está falando sobre a mistura. Então vamos ver o que ele quer? Na mistura da linguagem verbal, mistura com a linguagem não verbal, ou seja, eu tenho as duas linguagens, utilizada na propaganda a seguir a. Aí tem aqui 4 crianças, né, correndo, né, com uma bandeira do Inova, certo? Aí vamos lá, vocês veem que eu faço também os exercícios, tá? Tá vendo? Eu gosto de fazer tudo. Então, veja só. Aí ele coloca assim, uma ironia na transcrição de um vocábulo, vocábulo é palavra. No universo coloquial, a troca do E por I, porque I9, né? I9 não, desculpa, I9, 2009. I9 está dando a ideia de você alterar, né? Mudar algo, para inovar, novidades. Vamos ver. Mas uma ironia, não viu ironia. Vocês viram a ironia? 4 crianças correndo com uma bandeira? 2009? Creio que não, né? Eu não marquei essa. Vamos ver as outras? Um paradoxo na associação do algoritmo 2000 com o vocábulo I9. Não tem paradoxo. Paradoxo não tem, certo?
Paradoxo tem ideia de contrariedade, tá, gente? Um trocadilho entre o ano corrente e um imperativo dirigido ao receptor. Receptor é aquele que está lendo. Para uma atitude. Pode ser, até porque eu tenho 2009 e 9 tu e 9 pode ser. Tem um verbo no imperativo, até porque nas aulas que nós falamos sobre publicidade, a propaganda, ela tem o poder da persuasão e geralmente ela trabalha com o verbo no imperativo. Ela faz um convite e ela joga no imperativo, certo? Uma aliteração. Aliteração é repetição sonora, né? Assim como a sonância. Uma aliteração na leitura conjunta de número e vocábulos. Não tem. Assonância também não. Resposta, letra C de casa, trocadilho do ano corrente e um imperativo dirigido ao receptor. Então, questão 1, letra C. 2. Não se esqueça que esse 9, certo, é do verbo inovar, tá? 2. Já na questão 2, tem assim, português ao lado. Boa tentativa. Mas filantropo não é alguém que fila as coisas dos outros. Aqui está, para vocês verem aqui, certo? Aí você não sabe, por exemplo, o que é filantropo. Em casa você consegue saber, né? Porque você tem a facilidade de poder buscar no dicionário, ou se não buscar o dicionário, vai no Google mesmo, hoje é o maior dicionário, né? Porém, quando você está num dia de prova, qualquer que seja ela, presencial, sem consulta, você tem que ter o conhecimento do seu vocabulário, do seu léxico. Se você não tem, tudo se complica. Então veja, por mais que estejamos estudando à distância, se faz necessário a aquisição do seu vocabulário. Por quê? Quando acabar, graças a Deus terá acabado, vou colocar assim em sala depois, a época da pandemia, em que nós estivermos em sala, em segurança, o que vai acontecer? Não terá auxílio, não terá o auxílio de celular ou de dicionário, certo? E se você vai fazer uma prova fora, você isso com certeza não terá. Então se faz necessário sempre a aquisição dos vocabulários. Até porque, dependendo do que você venha escrever numa redação, essa é uma palavra que se pode ser utilizada e muito bem, numa linguagem formal e culta, que ela é, ok? Se você não sabe o que é filantropo, até coloquei aqui, é aquele que age em favor do seu semelhante, ele ajuda o semelhante, certo? E aqui embaixo, quando fala em fila, boa tentativa, mas filantropo não é alguém que fila as coisas dos outros. Esse fila nós conhecemos, essa é uma da linguagem formal, filar, aproveitar, né? Você vai aproveitar, você vai explorar o outro, certo? Aí, vamos lá para a questão. Eu já falei da charge, que ela é uma charge que, se vocês observarem, tem as expressões dos bonequinhos aqui, né, dos personagens. Tem até mesmo um corpo humano aqui do lado, né, um esqueleto. E também, né, tem textos. Então, eu tenho uma linguagem híbrida, correto? Tenho imagens e texto. Vamos lá. A linguagem humorística da tira se concentra na letra A, postura metalinguista por parte das personagens presentes na tira. Se ao buscar o ao se buscar o significado de um vocábulo, com certeza não. Metalinguista eu vou trabalhar com diversos, com a variedade da linguagem, né? Não tem isso aqui não. Letra B, aproximação fonética. Fonética, fone, som. Sempre falo isso em sala. Entre a palavra filantropo e a definição dada pelos alunos. Pode ser, até porque, se ele não tem conhecimento, pegou o radical aqui, né? Pode ser. Pegou o radical, filantropo, fila. Opa, então vai desfilar, certo? Se aproveitar, pegar. Pode ser. Depois, letra C. Falei que a B pode ser, né? C. Falta de correspondência entre o desenho de esqueleto humano e o vocábulo filantropo. Não precisa, né? Não precisa fazer a correspondência. No caso, o aluno tem que interpretar a palavra. Tem que se imaginar se eu estiver em sala
falando com vocês e de repente do nada eu largo a palavra filantropo. Como eu colocava no ano, quando vocês eram no ano, que eu falava toda hora, galera, infere-se, inferir. Preste atenção, são palavras que caem sempre nas provas. Então, fiquem atentos. Não foi isso que eu falei no passado? Pois bem, tentem se imaginar eu falando filantropo. Vocês vão olhar pra minha cara tipo assim, até que alguém irá me perguntar, o que é filantropo? Que do contrário, poderão ficar no silêncio, ou por saber, ou por vergonha de falar. Isso é um fato, certo? Então, aquisição, eu sempre falo, não sabe o significado de uma palavra? Escreve do lado, você está lendo? Porque ao estudar você irá ler aquilo que você entendeu e buscou ou já tem a resposta. Porque ao fazer a leitura, imediatamente ao lado da palavra, você já terá o seu significado. Consequentemente, ao fazer a leitura, você já tem ao lado o seu significado, tornando assim fácil essa palavra daí pra frente, né? Pro futuro. E lá vamos nós. Letra C. Eu falei aproximação fonética entre a palavra filantropo e a definição e já disse o motivo por quê, né? Na letra C, falta de correspondência entre o desenho, não tem correspondência, até porque se é o fato de agir em favor do seu semelhante, o que acontece, essa ação não tem como fazer uma correspondência em um esqueleto. E é questão de conhecimento vocabular, do léxico. Letra D. Ironia do professor quando usa a expressão boa tentativa. Bem, você acha que tem uma ironia? É, mas na verdade, veja, se ele entendeu que o aluno fez a referência ao radical fila, pode aqui não ser, e não se esqueça que múltipla escolha você tem que buscar aquela que está mais correta. Então veja, boa tentativa porque ele tentou, pode ser, até chegar e falar como eu faço em sala, né? Falei, tá certo, entendi, você foi de acordo com o radical, mas acontece que, então veja, foi uma tentativa. Então, não acredito que seja uma ironia. Mediante aquilo que eu costumo fazer com vocês em sala. Já digo que não acho que é uma ironia. Tentou, respondeu, a tentativa aconteceu. Não foi uma ironia nem um deboche, né? Porque ironia e deboche sinônimos, né? Letra E. Repreensão por parte do professor pelo fato de o aluno responder com uma gíria. Fila as coisas dos outros. Claro que não, né? Então veja, resposta certa, letra B de bola. 2B de bola. 3. A capacidade de ler é condição para que haja uma participação efetiva do cidadão no meio em que vive. É por meio dessa habilidade que podem ser entendidas as regras que organizam a vida em sociedade. Entretanto, a leitura não se dá apenas a partir de palavras. Assim, podem-se ler imagens, situações, expressões fisionômicas e até mesmo silêncio. Os textos a seguir se valem exclusiva ou principalmente dos recursos não verbais e estão acompanhados, quando necessário, do contexto a que se referem ou em que foram produzidos. Veja bem, nesse texto aqui eu acho que vocês não tiveram dificuldade para acertar. Até porque quando eu expliquei a matéria para vocês, eu trouxe para cá o quadro dos cavalos. Eu fiz a leitura de um poema onde tinham 4 cavalos. Então veja, cada um tem uma visão de um quadro. E eu apresentei a vocês um poema da Henriqueta, né, a autora, a escritora, falando sobre 4 cavalos. E os 4 cavalos dela, quando li e passei isso para vocês em texto, em aula, videoaula, os 4 cavalos dela, a diferença é que os cavalos que estão no meu quadro, eles correm na água. E os do texto, eles voam. Então, quando ela fez algumas referências, meu Deus, ela viu esse mesmo quadro. Será que ela fez em cima disso? Então, veja, tudo depende do olhar da pessoa para a arte. Tudo é interpretação. Então, acredito que essa questão vocês não erraram. E veja, estou falando tudo muito detalhadamente porque vocês estão hoje, acredito eu,
com as provas para serem realizadas. Então, durante a aula inteira de hoje, eu estou passando macetes para vocês. Como fazer, embora eu tenha sempre falado esse sala, mas vai que esqueceram, então vou relembrando sempre, assim como aquilo que eu faço durante as aulas com vocês, certo? No primeiro texto, aqui, ele coloca a prece dos mortos. El Mod Hachani, né? Então, veja, tem, se vocês olharem, tem algo aqui que está voltado o quê? Olha, parece tribal, né? Interessante. No texto 2, eu tenho 0 hora. Tem aqui alguém andando e tem vários esqueletos, certo? Aí você vai olhar, eu não estou fazendo, só estou comentando o que está sendo visto. No texto 4, no texto 3, eu tenho uma luz seguindo para cima, correto? No texto 4, eu tenho uma pessoa e aqui eu tenho a sombra, né? Eu tenho a sombra de quê? Eu tenho a sombra de como se fosse um dragão. E ainda está escrito Coça é TPM. Coça é TPM. Coça é TPM? Pois bem. Veja bem. E no 4 também tem aqui. Não deixe. É isso mesmo? E no 4, texto 4. Não, 4 é questão 4, desculpa. Então veja só. Eu tenho texto 1, 2, 3 e 4. Vamos ver o que ele pede? Ele coloca aqui. Analise as afirmativas. Você vai ler afirmativa, afirmativa, afirmativa. E provavelmente, e vai perguntar lá embaixo, está correto? Já vou direto. Vocês quando tiverem um trabalho fazer assim, múltipla escolha, veja lá o que ele quer. Analise as afirmativas. Bem, você já sabe que tem análise. Agora, você pula a análise, vai direto lá na pergunta, o que ele quer? Está correto. Marca. Ele quer o correto. Então, você vai buscar, agora você vai voltar para o tópico 1, 2, 3 e 4 e ver o que está certo e o que está errado. Conforme você for encontrando o que está errado, você risca já. Por quê? Você não terá mais que voltar ali, até porque você tem a certeza de que este não estará certo. Então, você não perderá mais tempo. Até porque, se você está fazendo uma prova do Enem, por exemplo, você ficou na dúvida. Aquilo que está riscado, você não volta mais para olhar, você não vai mais perder tempo. Aí você ficou com dúvida, interrogação lá do lado. Até você olhar para as duas, observar as imagens, o enunciado e ler os dois. Dali você vai ter uma resposta. Só não pode perder tempo, tá? Estou ensinando minha prova, hein, gente? Analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. A personificação dos escombros pode representar o grau de horror da humanidade, dado o nível de destruição a que se foi submetida e a vultuosidade dos prejuízos materiais, ambos advindos das guerras. Sim, com certeza. Porque a guerra, ela traz muito prejuízo e muita morte. Sim, acredito que sim. Aí vocês vão perguntar, onde eu estou falando? Aí você vai pensar, com certeza não é o 3 e o 4. Certo? Está falando de horror. Em ambos aqui eu tenho muito, olha, principalmente no texto 2, tá? Aí o texto 2, eu falei do texto 1, viu? Texto 1. Agora vamos ao texto 2. O texto 2 referencia a estreita relação entre a mortandade de animais silvestres e a indústria da moda, que lhes tira a pele para as novas coleções. Se vocês olharem o bonequinho aqui, tem muitos e ele tá cheio de pele. É isso, gente? Eu acho que sim, né? Vamos ver. Por enquanto, a 1 e a 2, no meu ponto de vista, tá ok. Eu já disse para vocês o motivo. No texto 3, o número de faixas de luz tem 2. E a sua direção ao céu representam, respectivamente, a subida das almas dos mortos e as torres gêmeas. É uma forçação de barra, né? Porque se eu estou vendo 2 faixas de luz e se estiverem, as torres gêmeas são grandonas, parecem. Mas daí eu pensar que são os mortos subindo, aí realmente é uma forçação, claro. Estou numa cidade, estou num espaço urbano,
Ah, mas está em Nova York. Tá, e pode ser um holofote para cima, certo? Então, eu acho uma forçação de barra nessa parte, para dizer que tem mortos subindo. Claro que não, essa daí não pode ser. É forçação, né? É pensar muito distante. Na questão 4, a TPM, a qual estaria submetida a senhora, é considerada um período amedrontador. Os argumentos não verbais que sustentam esse ponto de vista são a sombra em forma de monstro, a postura corporal pouco amistosa da senhora, a pergunta sussurrada pelo senhor e a posição dos homens atrás dos móveis. Bem, eu acredito que alguém vai marcar isso daí, mas não é não, tá? Por quê? A TPM, como é que você vai visualizar algo? Você pode até imaginar, mas aqui não funciona. Vou imaginar, estão até escondidos. Se você analisar bem, eles estão escondidos atrás dos móveis. Não porque a mulher possa estar de TPM, mas sim pela visão do monstro que está lá atrás. Até porque como ele vai descobrir que está na TPM? Então, questão correta é a letra C de casa. Ok? No número 4. Cuidado, gente, porque eu sempre falei em sala. Toda vez que você tem um texto, uma imagem a ser analisada, o que acontece? Muitas vezes você é induzido a. Então você tem que estar bem atento àquilo que está sendo colocado. Porque em nenhum momento, porque falou coça de TPM, pode ser coisa de TPM, mas olha só. Quem sabe se ela está na TPM ou não? O fato dela estar curvada, ela está até assustada, se você prestar atenção, ela está assim. Se ela está assim, não quer dizer que ela está numa TPM. O fato de ter um monstro que eu acho que assustou a galera aqui, que está escondida atrás dos móveis. Uma atrás da mesa, uma espécie de puff, o outro uma poltrona. Certo? Então tomem cuidado, porque sempre irão colocar algo que o levará a pensar que eles estão realmente certos. E não estão. Você tem que pegar aquilo que está visivelmente para você. Não imagine demais, por favor. Tá? Sempre interpretando aquilo que está lá apresentado. Cuidado. Essa aqui foi uma pegadinha, muita gente errou, tá? Questão 4. Não deixe a virada do ano acontecer na estrada. Aí tem aqui o texto falando, texto pequenininho, que não vou ler para vocês, porque é muito difícil ler aqui, tá? Mas ele colocou aqui, não, vou ler sim, que tá aqui embaixo. Ele fez como eu faço na prova, quando tem o texto, né? Eu coloco para vocês uma caixa de texto colocando para que você possa ler lá. Então, ó, fez igual a mim, tá vendo? Aprendi com eles, viu só? Que bom pegar um texto igual ao que eu faço. Aí vem assim, sua viagem de fim de ano pode ser tranquila e divertida. Tomar alguns cuidados e lembrar que a viagem começa antes de você pegar a estrada. Portanto, faça uma revisão geral do seu veículo. Verifique se todos os documentos estão com você e em dia. E depois é só dirigir com prudência e responsabilidade. O cartaz sugere que: letra A. Há uma inadequação entre a linguagem verbal e não verbal, pois a expressão a virada do ano não se relaciona com a imagem de um carro virado devido a um acidente. O cartaz, olha, preste atenção, o cartaz sugere. Inadequação seria uma adequação. Até porque não deixa a virada do ano acontecer na estrada. Virou o carro. Tem um carro virado. Penso que aqui não deixa época da virada de ano, final de ano, muita gente na estrada. Muitos até têm pressa para chegar em outros lugares. E aqui ele fez a imagem do carro para ter uma duplicidade, que vem a virada do ano, assim como a virada do carro, certo? Assim pensei eu, porque eu tenho a imagem aqui, ela tem mais um sentido. A escrita também, ela ficou ambígua. Eu tenho a escrita, que tem a visão da estrada. Eu tenho a estrada, a imagem, e eu tenho o carro, a imagem da estrada e a imagem do carro virado. Aí vamos lá. Há uma inadequação, já disse para vocês que seria uma adequação, correto? Letra B. A virada do ano dialoga com a imagem, pois virada pode ser aplicada tanto na linguagem verbal quanto na não verbal. Pode ser essa a resposta.
Letra C. Há uma ineficácia, aquilo que não é eficaz. Porque a mensagem, se for dirigir não beba, não está em destaque, não precisa disso. Então, essa letra não é. Letra D. A presença da imagem é dispensável. Apenas as orientações para dirigir em estradas são suficientes na construção dessa campanha publicitária. Gente, será? Muitas vezes as pessoas visualizam mais a partir de uma imagem. Não concordo. A presença da imagem é dispensável, não. Ela é mais impactante. Além da escrita, eu tenho a imagem que causará o impacto naquele que irá dirigir. Essa foi a ideia da publicidade. Letra E. A divulgação é dispensável. Toda divulgação, principalmente referente à estrada, velocidade, ela é dispensável? Claro que não. Ela é indispensável. Afinal, acidentes em estrada sempre acontecem. Na virada do ano tem muito mais, como eu coloquei. Portanto, resposta certa, letra B de bola. 5. Enem, vamos lá. O chamado fumante passivo, essa questão é muito fácil, gente. É aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Até hoje discutem-se muitos os efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa, quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão, enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso de álcool. Analisa comigo. Se alguém está fumando ao meu lado e eu estou respirando, e o cigarro faz mal, vamos lá, eu estou respirando aquilo que o cara está jogando para fora. Então, eu estou fumando indiretamente. Por quê? Eu estou inalando aquela fumaça, certo? Então, aqui, nessa charge, onde você só tem aqui a imagem do cara com o cigarro e o cara ali atrás, né, o homem atrás, respirando a imagem, né, ele é um não fumante e está sendo afetado. Por isso, criaram, né, lugares fechados onde as pessoas que são fumantes ficam separadas, né, dos fumantes. Por quê? Se eu não sou fumante e tenho problema respiratório, principalmente, eu não posso ficar perto deles. Respiratório é um problema, né? E outro, eu estarei respirando aquela fumaça também. Eu não sou fumante, então o que fizeram hoje, hoje ou não, já fizeram há algum tempo, e que em muitos lugares já é utilizado. Tem lugares que não fazem, né? Mas tem muitos que o fazem, são separados, certo? É um certo distanciamento. Exatamente por isso. Então, olha só, a resposta é muito óbvia. O Enem deu essa questão de presente. Ao abordar a questão do tabagismo, o texto 1 e 2, o texto 1 é o que está falando do fumante passivo, o texto 2 é a charge. Procuram demonstrar que a quantidade de cigarros consumidos por pessoa, aqui não está falando da quantidade de cigarros consumidos por pessoas, mas sim sobre o fumante, né, em si. Em nenhum momento falou de quantidade de cigarros, então já está fora a letra A. Letra B. Para garantir o prazo que o indivíduo tem a fumar, será necessário aumentar a estatística do fumo passivo. Como assim? Para garantir o prazo que o indivíduo tem a fumar. Desde quando que tem prazo de fumar? Para fumar, correção, fica melhor, né? Letra B está fora. Letra C. A conscientização dos fumantes passivos. Bem, conscientizar aqueles que estão respirando a fumaça do outro. Vamos lá. É uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo. E garantir. Como assim? Se eu estou respirando aquilo que o cara está fumando? Ele fez a inversão e muita gente acaba caindo por não saber o que é passivo. Letra D. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos a doenças causadas pelo tabagismo.
Eu acho que essa é a resposta, mas vou confirmar agora lendo a próxima. O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que o fumante. Portanto, depende dele evitar ou não a contaminação. Preste atenção. O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que o fumante. Até aí, ok. Tá certo. Porém, depois da vírgula, portanto, depende dele evitar. Dele quem? O fumante passivo. Tem que saber quem é o sujeito dessa oração. Não está dizendo que é o fumante, mas sim o passivo. Então, o passivo, ele tem que evitar ou não a contaminação da exposição. Claro que não, isso daí é o outro, é o fumante. Então, viu? Olha a maldade, até a metade, até a vírgula, ok. Depois da vírgula, tudo errado. Viu como é que se faz as múltiplas escolhas? As questões assim? Questão, então, letra 5, D de dado. Agora vamos para a última, que também é do Enem e é muito fácil também. Gente, o Enem não é difícil. Não é difícil se você souber interpretar. O combate não pode parar. Junte sua família e seus vizinhos na luta contra a dengue. Dengue mata. Brasil unido contra a dengue. Tem aqui a imagem. Aí do outro lado eu tenho 2 mosquitinhos aqui conversando, né? Piquet, o Luciano Huck, a Grazi Massafera e o Diego Hipólito. Pegou o autógrafo? Bem, só tem um diálogo entre os dois. Já quando aqui coloca do lado Brasil unido contra a dengue, na propaganda, é uma propaganda, olha a publicidade presente. O combate não pode parar. Junte! Eu tenho imperativo. Lembra que eu falei agora há pouco? Na publicidade eu tenho sempre a presença dos verbos no imperativo. Junte sua família e seus vizinhos na luta contra a dengue. Dengue mata. Então aqui eu tenho a prevenção presente, né? E ele aqui, nessa propaganda, ele está usando o que? O poder da persuasão. Ele está dizendo que a dengue mata e ele coloca aqui que ele coloca logo a chamada bem grande, dengue mata, né? E fala aqui para juntar, todo mundo junte, né? Certo? Não fala vamos juntar, não. Junte toda a sua família, está no imperativo e tem um desenho aqui bem grandão, né? Um bottom, Brasil unido contra a dengue. Vamos ver lá o que vamos falar, que eles vão pedir agora? Todo texto apresenta uma intenção, da qual derivam as escolhas linguísticas que o compõem. O texto da campanha publicitária e o da charge apresentam, respectivamente, composição textual pautada por uma estratégia. Letra A. Expositiva. Expositiva é aquilo que já vem pronto, que é repetido sempre, né? Lembra da dissertação expositiva? É o que está aqui, por exemplo, esse livro é expositivo. Eu tenho conteúdos que eu posso ensinar e que qualquer outro professor de língua portuguesa também poderá ensinar, porque não vai mudar. A única parte que muda é a metodologia de cada professor, porque o conteúdo é o mesmo, a interpretação também. O que muda é a forma como cada um fala, certo? E ele coloca aqui a letra A, expositiva, porque informa determinado assunto de modo isento. Isenção de quê? Da morte? Do quê? Qual a isenção aqui? A interatividade, porque apresenta intercâmbio verbal entre duas personagens. Intercâmbio? Claro que não. Esquece. Letra A tá errada. Letra B, descritiva. Descrição? Descrição, você olha e começa a fazer descrito. Ele aqui está, no primeiro, ele está tentando persuadir você através do texto publicitário. E o outro está conversando. Quem foi que ele picou 3 artistas e o outro pegou autógrafo? Qual é? Não tem nada de descritivo aqui. Não disse foi assim, cheguei ali, piquei assim, piquei assado. Não tem. Então, a letra B está errada. A letra C, injuntiva. Tem gente que pode pensar na injunção, né? Que é o texto injuntivo. Por quê? Ele tem um imperativo, mas eu falei pra vocês o quê? Tutorial. Eu falei pra vocês bula de remédio. Eu falei pra vocês... Oh, Jesus, me deu um branco agora. Manual de instruções. Falei pra vocês receita. Misture e faça, certo? Vem cá, publicidade tem injuntivo? Claro que não. Já começa porque você não pode analisar só um. E o outro está fazendo um diálogo. Você tem um diálogo, um tem persuasão e o outro tem diálogo.
Onde é que eu tenho algo? Ah, mas você foi pela decoreba do texto injuntivo que tem o verbo no imperativo? Claro que você não vai mais fazer isso se você o fez, porque não pode. Você tem que saber interpretar. O injuntivo com o verbo imperativo, ele está dando ordens para você atingir determinado objetivo. A bula, o medicamento, como você deverá tomá-lo, a receita, como você vai fazer o seu passo a passo para chegar àquela comida gostosa, ao manual de instruções para você poder manusear determinados objetos. O que mais? Objetos, programas, programa que é mais por tutorial também, né? Tutorial, como é que você deve manusear, como é que você entra naquela janela e você pode trabalhar com 3 janelas ao mesmo tempo e como você pode gravar, qual é o ícone. Então veja, essa questão não pode ser. Na letra D, narrativa. Narração é contar algo. Eu tenho uma narração, um diálogo aqui. Ah, mas tem um diálogo só porque estão dois mosquitos conversando? Vamos ver. Visto que apresenta relato de ações a serem realizadas. Bem, estou numa publicidade, né? É descritiva, pois uma das personagens descreve a ação realizada. Ela está conversando, não descreveu. Ela só disse que picou. Se é uma descrição, contei algo. Mas só tem um diálogo, não uma narrativa. Só tem 2 falas. E o outro, como eu falei, persuasão, então não é. Letra D não é, então só pode ser... E primeira palavra, persuasiva da letra E. Vamos ver se está toda ela certa? Com o propósito de convencer o interlocutor a combater a dengue. Olha o que eu falei. E dialogal. Tem os 2 já mosquitinhos conversando, né? Pois há a interação oral entre os personagens. É a letra E. Então, galera, veja só. Não é difícil. E a minha prova, ela está assim. Você terá que interpretar todas as questões. Tome cuidado. Todas as questões. Vai marcando o que está sendo solicitado. Faça com calma. Faça no silêncio. Certo? E outra colocação também. Não pode rasura. Se for questão de múltipla escolha, eu marquei errado. É essa daqui, 0. Anulada. Você tem que estar sempre atento. Se na sala já tem atenção, porque você tem o tempo, em casa você tem todo um tempo para você poder fazer isto. Certo? Então tome muito cuidado. Caneta preta sempre. Caneta azul eu não corrijo, é 0. Entendido? Mas eu não tenho caneta preta. Desculpe-me, mas tem pessoas que saem na casa e tem como comprar uma caneta preta, certo? É caneta preta, o Enem é caneta preta. Ainda peço que me desculpe mais ainda, não pela justificativa que eu coloquei, mas sim porque desde o início do ano que eu solicitei no seu estojo caneta preta. Então, se eu solicitei no início do ano com aula presencial o uso da caneta preta, eu acredito que esta é a melhor justificativa e o maior argumento que tenho para apresentar a você o uso da caneta preta. Assim como também tem o seguinte argumento: toda prova de concurso, Enem, é caneta preta. Você não pode fazer com a caneta azul, uma vez que a máquina pode não ler. E dependendo de quem esteja lá aplicando a prova, ele vai falar para você que não pode. E o empréstimo é proibido, certo? Galera, leiam com atenção toda a prova. Não esqueçam de colocar o nome. Fiquem atentos. Estou gostando de ver o resultado de alguns alunos que estão mandando as redações. Parabéns. Parabéns mesmo. Aqueles que ficaram apagados, acendam a luz, por favor. Assistam todas as aulas, porque em todas elas tem macete, tem vários ensinamentos para vocês poderem ter a facilidade para qualquer exercício. Saudade de vocês, façam boa prova com muita atenção. Até a próxima!